ouvindo a palavra de Deus. Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amada missionária Daniela Estrela, essa palavra que encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 14, o que tem a ver com o tema de hoje? Agressividade no relacionamento. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala aos romanos sobre obras da carne e obras do Espírito. E você deve estar se perguntando, o que tem a ver as obras da carne com agressividade no relacionamento? Meus irmãos, lá em Gálatas 5, lá no versículo 19, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, meus amados irmãos, existe a obra da carne e existe a obra do Espírito. Como você quer viver? Segundo a carne, que leva à morte,
não só a morte terrena, mas a morte espiritual, que é a pior morte, é a segunda morte, aonde nós passaríamos a eternidade sem Deus, afastados de Deus, ou você quer viver segundo o Espírito? Porque as obras do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Meus amados irmãos, em algumas versões é mansidão e domínio próprio, né? Meus amados irmãos, a missionária está falando essa palavra nessa hora em relação a esse tema do programa Sintonia do Amor com o presbítero Roosevelt. E eu sei o quanto é difícil, e eu posso te dizer que seja a coisa mais difícil para um cristão, é dominar o seu eu. Muitas das vezes oramos, pedimos a Deus para expulsar o inimigo, expulsar o mal, mas sabemos que Satanás já foi derrotado na cruz pelo Senhor Jesus, e ainda que ele intente sobre as nossas vidas, ele já foi derrotado. Ele é um derrotado. Mas nós temos um nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, meus irmãos. E o próprio apóstolo Paulo diz: como posso eu me livrar desse corpo mortal? Porque as obras da carne, elas militam contra as obras do Espírito. Como foi falado lá no livro que o apóstolo Paulo também dirigiu a Gálatas, falando sobre as obras da carne. E se nós formos ver a lista das obras da carne, são muito maiores do que o gozo, a paz, a longanimidade, o amor, a benignidade, a bondade, a fé e a mansidão e o domínio próprio. Então, meus amados, mas como podemos nos livrar desse corpo mortal? Verdade é que enquanto estamos aqui na Terra, enquanto vivermos neste mundo material, somos inclinados a fazer a vontade do nosso corpo, da nossa carne. Por exemplo, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos saciar a nossa sede, beber água ou beber outros líquidos, enfim, são necessidades da carne. Mas nós temos aí as obras do Espírito. E você deve estar se perguntando: missionária Daniela Estrela, como posso eu agir espiritualmente? Quando você alimenta o seu corpo físico, você não alimenta com os alimentos sólidos ou até mesmo com os líquidos para se alimentar? De que forma você vai se alimentar espiritualmente? Com coisas do Espírito. Então, a palavra de Deus é o alimento, porque Jesus disse: eu sou o pão, o verbo que se tornou carne e o pão da vida. E esse alimento, nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos alimentar a nossa fé ouvindo canções que adorem a Deus, louvores que glorificam o nome do Senhor. Então, tudo que você puder fazer que seja para alimentar o teu espírito, você vai fazer. É como uma ginástica. O corpo não precisa se locomover, não precisa se exercitar para se manter firme. Nós precisamos de quê? Orar. Orar mais, jejuar mais. Precisamos ler mais a palavra, ouvir mais louvores, estarmos atuantes na obra do Senhor, trabalhando, evangelizando, cuidando da nossa igreja ou cuidando dos nossos irmãos. Tudo que nós pudermos fazer que seja do Espírito, nós estaremos fortalecendo e fortificando o nosso espírito. E o que eu profetizo nessa hora para a tua vida, meu irmão e minha irmã, se você tem sofrido maus tratos, problemas com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa,
ou até mesmo no teu relacionamento de namoro, enfim, até nos relacionamentos, porque isso abrange a todos os relacionamentos que nós temos, até com pai, mãe, filhos, irmãos, cunhada, nora, sogra, enfim, todos aqueles que nos cercam, nossos vizinhos, nossos amigos, e até com os desconhecidos. Nós precisamos manter-nos agindo no Espírito Santo de Deus, para que possamos dar bom testemunho de cristãos. Sabemos que é o mais difícil. Enquanto vivermos nesse mundo, estaremos lutando contra a nossa carne, até o dia que tomaremos o nosso corpo celestial e não sentiremos mais dor, nem sofrimento, nem choro, nem lágrimas, nem fome, nem frio, nem sede. Mas enquanto vivermos neste mundo, amados, precisamos nos voltar para as coisas do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, se você tem vivido maus tratos na sua casa. Eu profetizo na sua vida, minha irmã, meu irmão, que você haja conforme o Espírito Santo de Deus. Não haja com a inclinação da sua carne, porque aquilo que você fizer pela sua carne, você vai colher. O próprio discípulo de Jesus, Pedro, quando Jesus foi pego, quando Jesus foi preso, ele cortou a orelha do soldado. E Jesus disse, aquele que usar da espada que eu digo, espada, instrumento de guerra, não é a palavra de Deus. A espada, instrumento de guerra, morrerá pela espada. Então, meus amados irmãos, peçamos ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nessa hora, Ele entre na nossa vida e Ele nos dirija para que possamos ser mais amorosos, mais benignos, mais bondosos, mais humildes, para que possamos ter mais domínio próprio, possamos ser mais mansos. Eu sei o quanto difícil é, porque eu me incluo nessa palavra, e muitas das vezes eu saio do Espírito e ajo pela minha carne. Mas peço, em nome de Jesus, nessa hora, que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando a sua vida e possa estar te dando mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, que você possa estar agindo como um servo, uma serva de Deus. Então, se você recebeu a ofensa, meu irmão, eu sei que é difícil, porque a gente quer reagir, a gente quer usar a nossa justiça humana, mas haja como um cristão, haja como uma cristã, haja como um servo de Deus. Dê a outra face. Porque Jesus disse, e perdoe aquele que te ofendeu, perdoa aquela que te ofendeu, porque a palavra também de Deus diz que ainda se errarmos, não importa quantas vezes erremos, mas que o perdão é 70 vezes 7, e não é numa vida inteira, é por dia. Então, se o seu irmão errou com você, se ele foi agressivo com você, se ela foi agressiva com você, sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, perdoe. Perdoe. Esse é o caminho. Esse é o fruto que o Espírito Santo deseja em nós. Frutos do seu Espírito. Não que sejamos agressivos, não que sejamos intolerantes, não que sejamos brigões, mas que sejamos mansos de espírito. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa hora. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, possa estar entrando na tua vida e transformando o teu ser, transformando a tua casa, a tua família, o teu relacionamento conjugal, sentimental, e fazendo você uma pessoa espiritual. Porque a melhor coisa que nós podemos ter, Senhor, amados, é sermos semelhantes ao Senhor, é sermos mansos como o Senhor é manso, é sermos benignos como o Senhor é benigno, é sermos bondosos como o Senhor é bondoso. E termino dizendo, 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. E é esse amor que, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. E agressividade nunca mais na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, meu amado e minha amada irmã.